Olá pessoal, o meu nome é Luiz Fernando Menezes Carvalho, professor de Química Ambiental do Instituto Federal do Piauí e vou ministrar a disciplina Química Ambiental para o curso Técnico em Meio Ambiente. Dentre os assuntos relevantes ao nosso conteúdo, podemos destacar o correspondente à primeira aula, os conceitos gerais correspondentes à Química Ambiental, os ciclos, a poluição e a química da água. Pois bem, pessoal, como eu já falei anteriormente, os conceitos de poluição e história da química ambiental é importante porque o meio ambiente é apenas um lugar onde vivemos, ele abrange o próprio ser humano e os demais organismos vivos, e também as circunstâncias que tornam possível a vida do planeta. Esse é um conceito generalizado que envolve o meio ambiente. Por outro lado, a poluição ambiental ela está direcionada à degradação do meio ambiente e algumas mudanças nas características físico-químicas e biológicas que correspondem do ar, da água, do solo, que podem afetar negativamente a saúde e também a sobrevivência e as atividades humanas de outros organismos vivos. E, no entanto, existe alguns tipos de poluição que estão representados em função do tipo do poluente. Nós podemos citar a poluição física, a poluição química, a poluição físico-química, a poluição bioquímica e a poluição radiativa. São alguns conceitos que envolvem a poluição do meio ambiente. Mas a aplicação da ciência e da tecnologia, que são tem conduzido melhorias no nível da vida da população. E podemos caracterizar no sentido de que o acréscimo da quantidade e qualidade da produção de alimento corresponde a um avanço tecnológico. Outro exemplo seria o desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação. E também o desenvolvimento de sistemas para o fortalecimento de água potável e para o tratamento de efluentes líquidos. A eliminação de muitas doenças contagiosas e desenvolvimento de tratamentos efetivos para outros e etc. Ao mesmo tempo que a tecnologia favorece nesse sentido, ocorre também o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Ele tem provocado efeitos nocivos sobre o meio ambiente, que nós podemos destacar. A mudança climática, por exemplo, é um fator relevante. A perda de terras cultivadas, que é chamada de desertificação, o desmatamento, a poluição de rios, lagos e mares, poluição do solo e das águas subterrâneas, o smog fotoquímico, que é uma poluição dos grandes centros urbanos, que é relativo aos países desenvolvidos. E, finalmente, o que podemos dizer o que é química ambiental? Não, a química ambiental ela estuda as fontes, as reações, o transporte, os efeitos e também o destino das espécies que correspondem na hidrosfera, na atmosfera, na geosfera e além dos efeitos das atividades humanas. Mas a maior parte dos ciclos da matéria são chamados de ciclos biogeoquímicos, que é descrito como ciclos elementares que envolvem os elementos nutrientes, bem como o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio, e dentre outros. Nós vamos destacar o ciclo do carbono, onde o dióxido de carbono, que é o CO2 atmosférico, ele é consumido pelas plantas através da fotossíntese. Ora, a respiração dos animais e nas plantas, bem como a queima de combustíveis fósseis, retorna o dióxido de carbono na atmosfera. O carbono também sofre reciclagem através da água. E o dióxido de carbono dissolvido reage com minerais e água para formar os carbonatos que são depositados em sedimentos. E nós temos, você pode ver no slide que tem uma equação química, onde representa a energia solar reagindo com o dióxido de carbono mais água e vai formar a clorofila, e dá como produto a glicose e o oxigênio. Por outro lado, as plantas
realizam também a fotossíntese. E essa realização é durante o dia, que é praticamente dominante. E quanto à respiração, ela é dominante à noite. Além disso, os decompositores também desempenham uma função no ciclo do carbono. Eles alimentam de restos mortos de plantas e animais e através da respiração liberam CO2 e água para a atmosfera. Então observe que este ciclo ele começa e termina. Há aproximadamente cerca de 200 milhões de anos, as plantas e animais foram soterrados e transformados através de reações químicas em combustíveis fósseis. É outra também maneira de obter o CO2, através do carvão, através do petróleo e através do gás natural. Mas quando esses combustíveis são queimados, eles liberam a energia química armazenada nas suas ligações e de suas moléculas. Então, o oxigênio da atmosfera é usado para converter seu carbono em CO2. E você pode ver no slide a reação, que é o carbono mais O2, produzindo CO2 e especialmente produzindo energia. O outro ciclo de relevância é o ciclo do oxigênio. Naturalmente, você deve saber que o oxigênio está ao redor de todos nós. E nós dependemos, tanto dos animais como as plantas, do oxigênio. Ele está na forma de um gás, a forma molecular, que é o O2. Na atmosfera, representa cerca de 21% de oxigênio. E ele corresponde a todos os compostos orgânicos, relativamente aos organismos vivos. Ele é um elemento muito reativo, ele também corresponde a um componente do CO2, do nitrato, do fósforo, dentre outros. Os constituintes da maioria das rochas minerais, silicato, carbonato, também representam a presença de oxigênio. O oxigênio é liberado durante a fotossíntese e é consumido durante a respiração. Ora, os ciclos do oxigênio e de carbono estão interligados concomitantemente. Ou seja, quando a madeira, o carvão ou qualquer outro material orgânico são queimados, durante a queima, o oxigênio é consumido e o dióxido de carbono é liberado. Isso é um exemplo clássico. Parte do ciclo de oxigênio é a troca constante de oxigênio entre a atmosfera e os corpos d'água, e melhor dizendo, os oceanos. O oxigênio dissolvido na superfície da água ele é transportado por correntes para níveis mais profundos. No ambiente aquático, o oxigênio é dissolvido essencialmente para os peixes e outros organismos. E você pode observar no slide que vocês vão estudar que existe um mapa correspondente ao ciclo do oxigênio. Você pode verificar que ele é de grande importância. Ainda continuando sobre os ciclos biogeoquímicos, nós destacamos o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio atmosférico ele torna-se parte da biosfera e a fixação biológica dele ocorre tanto no ar como na terra e como nos sedimentos. É um processo que é realizado por bactérias especializadas capazes de transformar o nitrogênio atmosférico em amônia. Outro meio de fixação de nitrogênio atmosférico é através da descarga elétrica, chamada de relâmpagos, onde formam os óxidos de nitrogênio, que reagem com a água na atmosfera e produzem o ácido nítrico. Embora que este ácido, ao atingir a superfície da Terra, ele reage com os materiais do solo, na água, e forma um nitrato que são absorvidos pelas raízes das plantas. Ainda continuando falando sobre o ciclo do nitrogênio, a transformação de amônia em nitrato é realizada por bactérias do solo, que nós chamamos de nitrificação. E esse processo ele tem um pH ideal que varia de 6,5 a 8. E você verifica no slide que você tem uma equação química que é representativa da nitrificação do nitrogênio no solo. Então, as plantas convertem a amônia e nitrato através dos nodos radiculares das plantas, ou também através do solo. Ora, os animais obtêm nitrogênio ao se alimentar das plantas.
Agora, quando as plantas e animais morrem, são degradados por decompositores e retornam ao solo. Então, o nitrogênio é reciclado através da cadeia alimentar. Outro processo é a desnitrificação, onde as bactérias conduzem uma série de reações que convertem os nitratos em nitrogênio. E você observa que existe uma equação para vocês verificarem como ocorre esse processo. A água, seus ciclos e química ambiental. A maior parte da água encontrada no planeta está concentrada em oceanos, mares, em torno de 97%, e apenas 1% nos rios, lagos e rios aquíferos subterrâneos. Os processos de evaporação, transpiração, condensação e respiração são responsáveis pela redistribuição da água entre o oceano e a terra, o ar e os organismos vivos. Mas isso é possível se ocorrer energia solar. Você pode verificar que existe também uma imagem no seu slide que representa tudo aquilo que eu falei para vocês. A poluição e tratamento de água, existem alguns tipos de poluentes de água que devemos considerar, como por exemplo, os agentes causadores de doenças, os resíduos que consomem oxigênio, a poluição térmica, a poluição de água subterrânea, substâncias radioativas, óleos, ácidos e dentre outros. Mas para isso, existe o que nós chamamos de fontes pontuais e fontes difusas. As fontes pontuais são os lançamentos de esgotos e efluentes por estações de tratamento, fábricas, usinas elétricas, minas, plataformas, entre outros. E as fontes difusas é a liberação de poluentes em áreas amplas por meio de escoamento superficial. Um exemplo muito conhecido por nós é na área de criação de animais em confinamento, que é a pecuária extensiva, as terras cultivadas, e dentre outros, os canteiros, as construções, etc. O agente causador de doença, ele traz alguns fatores prejudiciais aos animais e aos organismos. Por exemplo, os surtos de doenças podem ocorrer quando fezes de pessoas estão contaminadas, que nós chamamos de patógenos, que contaminam o suprimento de água. Eles são transmitidos quando as pessoas bebem ou nadam em água. Isso podemos incluir o cólera, a febre tifoide, a disenteria, a hepatite infecciosa e a poliomielite. São alguns fatores causadores de doenças provocados pelo curso d'água. A contagem de bactérias coliformes é usada para determinar se existe contaminação da água por micro-organismos. Ora, as bactérias coliformes, elas são inofensivas e não causam doença, mas a sua presença é o indicador de contaminação fecal. Isso é importante você saber. Os resíduos que consomem oxigênio são vários. Existem aqui alguns parâmetros relevantes. As fezes humanas, de animais, resíduos industriais, fábricas de papel, curtumes, processamento de alimentos, resíduos provenientes de matadouros, frigoríficos, dentre outros, são alguns resíduos que consomem oxigênio. E para identificá-los, nós utilizamos alguns parâmetros, que é chamada a demanda bioquímica de oxigênio, e onde a sigla é DBO5. Essa demanda ela mede a quantidade de oxigênio dissolvido, que é utilizado pelos micro-organismos durante a oxidação bioquímica da matéria orgânica. Então eu pergunto aos senhores, para que se utiliza a DBO? Então tem 4 respostas satisfatórias, como por exemplo, para determinar a quantidade de oxigênio necessária para estabilizar a matéria orgânica presente naquela amostra, serve para dimensionar, ou seja, dimensionamento das instalações de tratamento de efluentes, também serve para medir a eficiência de alguns processos, além de determinar os cumprimentos exigidos pela autorização de descarte de reservatório de água. Ora, nesse slide, nós podemos ver que nós temos os parâmetros relativos aos resíduos que consomem oxigênio,
que eu já falei, que é a DBO. Outro parâmetro importante é a DQO. A DQO é a demanda química de oxigênio. E o COT é chamado carbono orgânico total. Aqui nós relatamos algumas vantagens e algumas desvantagens em relação a esses parâmetros, que corresponde ao resíduo que consome oxigênio. Como, por exemplo, a DBO é a vantagem porque é um método simples e popular. Ela indica bastante exatidão a fração de resíduo que é possível de ser biodegradado. E é utilizado na maioria das equações de projetos e é familiar à maioria dos organismos. Uma desvantagem em relação à DBO é porque é um longo período de incubação. Você leva 5 dias para fazer a análise. E a reprodutividade desse método tem variando em torno de 15%. E a DQO, que é a demanda química de oxigênio, é um método que exige instrumentação simples, mais e barata, se eu comparar com relação à DBO. Produz informações, ou seja, nos dá informação sobre a demanda biológica de oxigênio, como carbono, por exemplo, e já tem uma reprodutividade em torno de 5 a 10%. Isso representa uma vantagem. Uma desvantagem da DQO, não oxida amônia. Muitos compostos orgânicos são biodegradáveis e eles podem manifestar a demanda de oxigênio. E o fator mais relevante é que pode sofrer interferência pela alta concentração dos íons cloro. O carbono orgânico total, que é outro parâmetro importante, é um método muito rápido e os resultados são disponíveis em questão de minuto. Por ser automatizado, existe uma reprodutividade excelente, que varia de mais ou menos 3 a 6%. Mas também tem uma desvantagem, que ele precisa de equipamento caro e de técnicos bem preparados. Não se dispõe de muitos dados comparativos em relação aos parâmetros. Outro fator em relação à poluição térmica, nós sabemos que o aumento de temperatura afeta a vida aquática, bem como os micro-organismos. Isso quer dizer que pode dar como consequência a morte de alguns micro-organismos e alguns peixes que não suportam o aumento da temperatura. É um fator importante. Quando você aumenta a taxa de respiração, e logicamente você consome mais oxigênio. Isso é lógico. Outro fator também que devemos destacar é a poluição de águas subterrâneas. As principais fontes de materiais perigosos são os despejos químicos. Isso pode ocorrer por vazamento de tambores de resíduos perigosos e etc. Os resíduos químicos, por exemplo, as tintas, os metais, os têxteis, os fertilizantes, os plásticos e produtos petrolíferos, são alguns desses fatores que podem contaminar a água subterrânea nos aquíferos. Existem também alguns poluentes que nós chamamos de inorgânicos, que na realidade são os metais pesados, que podem poluir o meio ambiente. Por exemplo, o cádmio, ele origina-se dos resíduos de mineração e despejos industriais ou de processo de metalização. Em seres humanos, ele pode causar a hipertensão arterial, danos aos rins, danos ao tecido testicular e destruição dos glóbulos vermelhos. Já o chumbo, ele origina-se de diversas fontes industriais, de mineração, calcário, etc. Em seres humanos, afeta o fígado, o sistema reprodutor, o cérebro e sistemas nervosos. O mercúrio, ele origina diversos também minerais, combustíveis fósseis, carvão, a lignita, etc. Em seres humanos, danos aos cérebros, provoca irritabilidade, paralisia, cegueira ou insanidade. A maior toxicidade registrada na literatura do mercúrio ocorreu na Baía de Minamata, no Japão, entre 1953 a 1960. Esse é um fator, aliás, esse é um fato que aconteceu com relação ao despejo de mercúrio em um corpo d'água. Cianeto é uma substância venenosa letal e existe na água como ácido cianídrico. Ele é utilizado pela indústria para a limpeza de metais e eletrogalvanização,
são as principais efluentes de lavagem de gás, coque, usina e dentre outros. Também destacamos os poluentes orgânicos, especialmente o esgoto, que é exatamente um poluente de origem doméstica. Isso é o processamento de alimentos, de fontes industriais, substâncias com demanda de oxigênio, óleo, graxa, sólido não revolvido, tratamento de esgoto, outros como os tais minerais, os compostos orgânicos, refratários, dentre outros. Os pesticidas, eles são empregados para diversas finalidades, mas também são classificados como poluentes orgânicos. Os pesticidas podem ser introduzidos na água por via direta, quando se aplicação como controle de mosquito, por exemplo, que você vê na cidade de vocês. A via indireta é através dos deflúvios de terras cultivadas. São os dois casos que acontecem em relação aos pesticidas. Os inseticidas, a função deles é combater insetos, larvas, formigas. Eles são divididos em 4 grupos químicos. São chamados de organoclorados, que são os biocarbonetos que, de diferentes átomos de hidrogênio, formam-se pelo cloro. Ora, o mais famoso dos inseticidas conhecidos na literatura é o DDT, e o nome dele é diclorodifenil tricloretano. São pouco hidrossolúveis e muito lipossolúveis, então eles precisam de gordura. O segundo é os organofosforados. Esses compostos orgânicos, que é chamado de inseticidas, eles contêm fósforo na sua fórmula. Os mais conhecidos é o malation, o paration, são biodegradáveis e muito tóxicos aos seres humanos. O principal efeito tóxico em relação aos organoflorados é exatamente a inibição da acetilcolinsterase, que é uma função do sistema nervoso. O terceiro item, correspondente aos inseticidas, são os carbamatos. São derivados do ácido carbâmico. Eles são lipossolúveis e têm ação similar aos organofosforados, mas são menos tóxicos para os mamíferos. Exemplos muito conhecidos são os carbaril, os carbofuran, os aldricarb. São aplicados em cultura de cereais e alimentos para impedir infecções fungicidas. Nesse caso, estamos falando dos fungicidas. Principais grupos é o carpitan, o hexaclorobenzeno, o etileno bicarbonatos, os trifenilestânicos, são alguns exemplos de fungicidas. O efeito tóxico bastante elevado ao meio ambiente desses fungicidas, devido ao seu princípio ativo à base do cobre e mercúrio. O outro são chamados de herbicidas, são aplicados em áreas agrícolas em todo o mundo e são poluentes aquáticos. São encontrados em águas superficiais e subterrâneas. Destacamos também a atrazina, a simazina e a cinazina. São alguns exemplos de herbicida. Utilizado no controle de ervas daninhas, o agente laranja, que é o Dordan, ele foi utilizado como desfoliante de plantas, utilizado pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Tratamento de água clássicos ou convencionais, ou tratamento comum, nós conhecemos. O tratamento de água, ele envolve vários critérios, como por exemplo a coagulação. A água recebe coagulantes, especialmente o sulfato de alumínio ou sulfato ferroso, que tem como finalidade de aglomerar as partículas em suspensão. Depois, o segundo critério é a floculação. Logo após a água passar pelo processo de mistura rápida ou coagulação, ela é colocada no floculador, que tem a função de reter as pequenas partículas em suspensão. Em seguida, tem a separação e ou filtração, que é uma etapa preliminar necessária e útil, que deve ser utilizada para retirar contaminantes sólidos que podem ser formados pelo aglomerado chamados de flocos. Em seguida, nós destacamos a decantação. A decantação ocorre nos tanques de decantação. Os flocos mais densos, pesados, são decantados, deixando a água mais límpida. Em seguida, a filtração.
Após a retirada dos flocos por decantação, a água passa por tanques contendo camada de carvão, areia e cascalho, que são utilizados para tratamento físicos da água. Isso vai minimizar a turvação da água, ou seja, a turbidez. E uma etapa que é importante é a desinfecção. Aqui que é tratamento biológico. E são utilizados o gás cloro, pode ser o hipoclorito de sódio, o dióxido de cloro, o ozônio. Nessa etapa, devemos observar que cada um desses oxidantes são importantes. A luz ultravioleta, a fim de eliminar os micro-organismos patógenos, as bactérias, parasitas, vírus, etc. E por último, é adicionada a fluoretação, que é um processo em que se deve se adicionar o flúor na água, com o intuito de prevenir a cárie dentária. Então, meus caros alunos, nós encerramos esta primeira aula e desejo aos senhores bons estudos.